Situação em Cuba, pessoal, hoje, dia 13/3 de 2026, e parece que dessa vez há uma perspectiva do discurso que aconteceu. Eu vou trazer aqui notícias que eu pesquisei desde ontem, dia 12, com o que aconteceu hoje, dia 13, e se consolidou. O ditador cubano Díaz-Canel anuncia que amanhã, ou seja, hoje, às 7h30, fará um pronunciamento especial à nação cubana, pela televisão nacional. Tudo isso já gerou uma série de... por que ele faria esse discurso? Não é comum fazer um discurso pela televisão para... Tem aqui o Trump falando que Cuba vai cair. Então, nesse vídeo, vamos saber como é que está a situação em Cuba, o desdobramento do regime cubano e as possíveis negociações e também a libertação de prisioneiros políticos que fazem parte dessa negociação. Eu sou Rodrigo Carvalho, tu estás no canal Geomilitar Mundo. Hoje é dia 13/3 de 2026, às 10h03 da manhã. Pessoal, a situação em Cuba acaba de entrar em um novo e inesperado capítulo. Depois de semanas de apagões, escassez de combustível e paralisação de serviços essenciais, o regime cubano finalmente quebrou o silêncio. Hoje, 13 de março, o líder do país, Miguel Díaz-Canel, anunciou um pronunciamento especial à nação que pode marcar uma mudança histórica no rumo da ilha. Em meio a uma população cada vez mais pressionada pela falta de energia, alimentos e transporte, o governo confirmou algo que até pouco tempo parecia impensável: a abertura de contatos e negociações com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, surgem informações de um gesto político sensível, que é a libertação de prisioneiros políticos em um movimento que muitos analistas interpretam como tentativa de reduzir tensões e abrir caminho para diálogo internacional. Nas ruas da ilha caribenha, o sentimento é de ansiedade e incerteza. Para muitos cubanos, depois de décadas de dificuldades econômicas e controle estatal rígido, qualquer sinal de mudança gera esperança, mas também desconfiança. Será este o início de uma reaproximação histórica entre Havana e Washington? Ou estamos apenas vendo mais uma tentativa do regime de ganhar tempo em meio à pior crise energética que Cuba enfrenta há décadas? Então vamos analisar tudo isso agora, nesse momento. Como eu disse para vocês, notícias de ontem, o ditador cubano prometeu fazer um pronunciamento hoje. 6 noites consecutivas de protestos noturnos em Havana. Libertação de 51 presos políticos. Díaz-Canel anuncia a conferência de imprensa hoje, já aconteceu às 7h30. 2 opções: ou renunciar ou declarar uma paralisação total. Transporte e eletricidade zero. Eu não acreditava em nenhuma dessas opções. Eu acreditava em uma abertura para negociação. Ao mesmo tempo, Trump diz que Cuba vai cair muito em breve, diz Trump, na criação da Aliança no Escudo das Américas, que é uma conferência que aconteceu com 15 líderes latino-americanos, conservadores, em Miami, para lançar o Escudo das Américas, uma aliança militar anti-cartel, ao mesmo tempo que anunciava negociações com Cuba e reconhecia formalmente o governo venezuelano de Delcy Rodrigues. O que me parece que aconteceu, eu vou trazer para vocês essa informação, é que não é uma situação nenhuma, nem outra. Estados Unidos diz que vai derrubar o regime cubano, mas ele prefere a situação pacífica. Contanto que Cuba, tal como a Venezuela, use o dinheiro do petróleo e o dinheiro arrecadado pelo país para beneficiar o povo cubano, os Estados Unidos não tem problema em manter ali, eu acho, pelo menos, o regime atual. O problema é que até a ajuda humanitária que foi doada para Cuba pelos Estados Unidos, eles estavam vendendo. O regime cubano tinha pegado a ajuda humanitária que foi doada, você pode pesquisar na internet, e estava vendendo para o povo cubano. Isso é um absurdo.
A Embaixada dos Estados Unidos em Cuba emitiu, apareceu aqui, pessoal, eu estou aqui num local não controlado, então tem barulho, já começaram agora a roçar ali na frente, eu estou em viagem, mas eu não podia deixar de trazer essa notícia para vocês. Veio até uma abelha aqui na minha frente. A Embaixada dos Estados Unidos em Cuba emitiu um ultimato ao regime de Castro, exigindo a libertação imediata de todos os cidadãos presos por motivos ideológicos. Essa exigência surge após a revelação que a ilha atingiu um recorde de 1.214 presos políticos em fevereiro, em meio a uma repressão que tem feito novas vítimas da ditadura comunista. Em entrevista ao Los Angeles Times, Rivera, chefe da missão diplomática cubana em Washington, afirmou que Havana está disposta a iniciar negociações. Os Estados Unidos, em meio à crescente pressão política e econômica com os Estados Unidos. Estamos prontos para conversar com os Estados Unidos sobre questões importantes para relações bilaterais e para discutir aquelas em que temos divergências, as sanções contra autoridades cubanas. Isso é algo que nos tira o sono. Estamos prontos para conversar, ou seja, eles querem que tire a sanção contra algumas autoridades cubanas. A ditadura cubana anuncia a libertação de presos políticos, isso é muito bacana. Estar preso não é legal, ainda mais de maneira injusta. Isso é um aceno muito legal, como eu disse no gancho inicial do vídeo, para uma possível negociação. Segundo informações em desenvolvimento, pelo menos 51 pessoas presos serão libertados da prisão. Toda a ilha de Cuba esteve aprisionada por 67 anos. Traz a Diane aqui pra gente. Liberdade para Cuba, e eu concordo com ela. Agora as notícias de agora. Os cubanos pedem mudanças, câmbios, né? Os cubanos pedem mudanças, mas sentem que é impossível. O povo não tem como se defender. Essa notícia é um pouco mais antiga, de 10 de março. Foi o que começou a trazer a Cuba para a mesa de negociação. Embora tenham expressado sua frustração com os prolongados apagões, batendo panelas para exigir o restabelecimento da energia, muitos acreditam ser improvável que protestos como os de 11 de junho se repitam. O povo está cansado. Enfim, presidente cubano confirma conversas com autoridades Trump em meio ao bloqueio dos Estados Unidos. Essa já é parte do pronunciamento. As negociações visavam encontrar soluções para as diferenças bilaterais entre países, diz Dias-Canel. Então a gente tem aqui, autoridades cubanas mantiveram conversa com o governo americano para buscar soluções para o bloqueio imposto ao país caribenho, afirmou Miguel Dias-Canel em um vídeo transmitido pela televisão nacional. Essas conversas visam encontrar soluções através do diálogo para as diferenças bilaterais que temos entre as duas nações, disse Canel. O presidente cubano, no vídeo que foi ao ar nessa sexta-feira, hoje, pouco antes de se dirigir à imprensa cubana, numa rara aparição que ocorre em meio a uma grave crise econômica com o governo comunista, sob crescente pressão de Donald Trump. Dias-Canel afirmou que os negociadores cubanos participaram com base na igualdade e no respeito pelo sistema político de ambos os estados, bem como pela soberania, autodeterminação do governo cubano. Dias-Canel afirmou que nenhum carregamento de petróleo chegou à ilha nos últimos 3 meses, o que ele atribui a um bloqueio energético imposto pelos Estados Unidos. A região oeste de Cuba foi atingida por um apagão em massa semana passada, deixando milhões de pessoas sem energia elétrica. Ele afirmou que Cuba, que produz 40% do seu petróleo, tem gerado a sua própria energia, mas que essa produção não tem sido suficiente para atender à demanda. Ele afirmou que a falta de energia afetou as comunicações, a educação e o transporte, e que, como consequência, o governo teve que adiar cirurgias para dezenas de milhares de pessoas. O impacto é tremendo, disse ele. O discurso foi apresentado como uma continuação do evento de 5 de fevereiro, quando Dias-Canel alertou que Cuba estava se aproximando de uma situação que exigiria medidas extremas. Aquele que a gente trouxe no vídeo passado, que ele preparou a população
para voltar à idade da pedra. Vamos cozinhar com lenha, porque nós não vamos negociar e não vamos parar de oprimir o nosso povo. Dada a crise econômica, os frequentes apagões e a escassez de combustível agravada pelo bloqueio de petróleo imposto por Trump à ilha caribenha, Trump afirmou repetidamente que os Estados Unidos já estavam em negociação de alto nível com o representante cubano. Até então, o governo cubano negava quaisquer encontros oficiais estivessem em andamento, mas não havia negado explicitamente as negociações veiculadas pela mídia sobre conversas informais com Raul Guilhermo Rodrigues Castro, neto de Raul Castro, que tem 94 anos e ainda exerce uma grande influência. Rodrigues, Castro estavam sentados atrás de Dias-Canel, entre os membros do Partido Comunista que aparecem no vídeo. No mês passado, autoridades americanas realizaram conversas com o neto do ex-presidente cubano, Raul Castro. Há imagens de Carción, o encontro atual de líderes caribenhos em São Cristóvão no Neves. Raul Guilhermo Rodrigues Castro, 41 anos, não ocupa nenhum cargo oficial no governo caribenho, mas mantém uma relação próxima ao seu avô, que exerce grande influência na estrutura do país. Pessoal, resumindo aqui, eu vou trazer para vocês aqui, eu decidi ler aqui a matéria que o jornal trouxe para a gente, o The Guardian, mas basicamente é o Dias-Canel reclamando, passando para os Estados Unidos que teve que adiar cirurgia, que teve apagão, mas todos nós sabemos que ao longo do ano de 2025, Cuba, e nas últimas décadas, Cuba já vinha se deteriorando, já haviam apagões, já haviam presos políticos. Todo esse problema que há em Cuba já havia muito antes da extração do Maduro na Venezuela. O que aconteceu foi que com a extração do Maduro na Venezuela, com o petróleo venezuelano parando de jorrar para regimes autoritários, jorrar de maneira ilegal para países sancionados, muitos deles alimentando grupos terroristas, fez com que apenas acelerasse um pouco a queda da ilha cubana. A minha opinião é que Washington ou o Trump não vai radicalizar, não vai exigir que o Dias-Canel saia e tudo mais. Vai tentar uma solução pacífica, se for possível, tal como ele conseguiu na Venezuela. Pare de oprimir o povo. Primeiro, liberte os americanos, que estão presos sendo torturados. Prisão, a própria situação de tu estares preso sem motivo já é uma tortura. Ainda mais essas prisões aí cubanas e venezuelanas, que a gente não sabe como é. Lembra do helicoide que a gente falou sobre a Venezuela? Então, primeiro isso. Depois, com certeza, os recursos cubanos eles vão ser usados, vão ser para o benefício da população. Pois, como nós temos notícias, esse petróleo que era enviado para Cuba, muitos deles por países como Rússia, Irã e Venezuela, eles eram doados e o pagamento desse petróleo eles eram informações militares, posicionamento de bases estratégicas no território cubano. E principalmente militares cubanos, eles eram os militares que faziam a proteção do Maduro na Venezuela. Então Cuba se alinhou às ditaduras que são contra o Ocidente. Esse é o problema. O que faz elevar o preço do petróleo? Porque quando você tem um mercado negro de petróleo alimentando outros países de maneira indevida, com um preço muito mais baixo, você deixa de ter uma oferta maior no mercado. Eu espero que o povo de Cuba volte. Pessoal, eu fiz um vídeo sobre a situação no Irã, principalmente sobre, eu vou deixar no primeiro link no comentário fixado, esse vídeo eu subi ontem. Cuba afirma ter iniciado negociações com os Estados Unidos em meio ao bloqueio do petróleo. Então, o presidente cubano afirma estar conduzindo negociações juntamente com o ex-presidente Raul Castro. As negociações foram facilitadas por autores, diz o presidente. Apagão em Cuba é terrível. O pronunciamento de Dias-Canel aconteceu sim. O pacote de declarações já foram divulgados pela imprensa internacional hoje. O presidente cubano confirmou que Cuba viu conversa com os Estados Unidos em meio à crise econômica e energética que
atingir a ilha. O que ele disse? Cuba reconheceu oficialmente que houve contatos diplomáticos. O objetivo seria resolver tensões e buscar soluções para a crise econômica e energética. O próprio Canel afirmou que as conversas devem ocorrer com respeito à soberania do país. Não existe soberania quando o povo é massacrado, como você foge os direitos internacionais. Então, mas ele tem que jogar para o regime. Ele não pode se mostrar tão fraco, porque senão ele cai de vez. Durante meses, o governo cubano negava qualquer negociação, mas como a gente sabe, eu trouxe agora aqui as notícias, já havia sim uma conversa paralela. Situação geral hoje, 13 de março de 2026. Crise energética grave. Cuba enfrenta uma das piores crises energéticas em décadas. Motivos principais: o corte, o bloqueio do petróleo venezuelano, sanções e pressões econômicas dos Estados Unidos. E principalmente a infraestrutura energética muito antiga, se deteriorando há décadas. O resultado: apagões em larga escala, redução do transporte público, queda da produção industrial. Em algumas regiões, milhões ficaram sem eletricidade recente. Impactos no cotidiano. A crise energética já afeta serviços de hospitais, telecomunicações, escolas e transporte. Há inclusive cirurgias sendo adiadas. Para economizar combustível, o governo chegou a converter padarias para uso de lenha ou carvão, instalar painéis solares emergenciais e restringir o transporte público. A crise atual se agravou depois de dois acontecimentos importantes: queda do governo na Venezuela, com a interrupção do petróleo subsidiado, aumento da pressão econômica dos Estados Unidos com Havana. Há um componente importante também, que a Venezuela ela passou de fornecer em 2023 70% do petróleo bruto que era consumido por Cuba, e quem assumiu a liderança, olha, foi o México. Só que o México também estava em pressão, sofrendo pressão dos Estados Unidos para não enviar mais petróleo para Cuba. Inclusive, eu trouxe no vídeo passado que a presidente do México, Claudia Sheinbaum, se negou veementemente a dizer de que forma Cuba pagava pelo petróleo. Isso não é estranho? Não deveria haver uma clareza, principalmente nos regimes, países que se dizem democráticos? Não é isso que distingue uma democracia de uma teocracia ou até mesmo de uma ditadura? É a clareza no que acontece? É a participação do povo nas decisões? Existe um acordo com os Estados Unidos? Ainda não existe um acordo oficial. O que existe são contatos diplomáticos confirmados, discussões preliminares e a tentativa de reduzir tensões. Pessoal, não te esquece de curtir, compartilhar e te inscrever no nosso canal. A tua inscrição nesse momento no nosso canal ela é muito importante. O nosso canal é novo, nós estamos nos esforçando para trazer notícias importantes para vocês. Então, te inscreve no canal Geomilitar Mundo, compartilha esse vídeo e deixa aí nos comentários a tua opinião. E se tu quiseres qualquer aba dessas aí, eu deixo com todo prazer nos comentários para tu verificares de maneira bem tranquila a notícia. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Vou deixar um QR Code ao lado caso você queira apoiar o nosso canal. As tuas inscrições e as tuas curtidas no vídeo são muito importantes.